Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 22 de março de 2024. Palestra de número 15, o tema é morte. Vamos desmistificar essa morte, vamos quebrar esse caráter somente ruim, de castigo, de peso, de apego que há na maioria dos seres humanos instalados na superfície do planeta em relação ao fenômeno morte, em relação à passagem de nível, de dimensão. Mas para isso, vamos voltar a nossa atenção àquelas nossas prévias, com aquele exercício já tradicional de respiração, conduzindo-nos a uma meditação. Vamos inicialmente fazer a respiração de 17 segundos, eliminando aquilo que não nos serve, e na sequência, antes do ancoramento, a respiração de energização. Então vamos focar na mente e no nosso coração, no esvaziamento mental, na eliminação daquilo que não nos serve mais, na eliminação daquilo que nos pesa, que ocupa espaço indevidamente dentro de cada um de nós. Respire profundamente, alongue o seu processo de respiração. Permita que as suas células trabalhem a nível profundo o metabolismo. Coloque para fora, usando o diafragma e o períneo para expulsar. Não respire de maneira mecânica, robótica. Expulse o gás carbônico. E junto dele, tudo aquilo que não te serve mais. E na sequência, ainda respirando, em outros ciclos que você passará a comandar. Como tudo em sua existência a partir de agora é você no comando. Não é Deus no leme, não é Deus no comando, é você no comando. Entre em contato com o seu eu sagrado. Isso não é Deus. O seu eu sagrado, o contato que a sua chamatrina e a sua pineal faz, entre em contato com o Pai magnânimo. Deveria ser essa a ideia de Deus, mas infelizmente já trabalhamos aqui com vocês o próprio epíteto Deus na humanidade de hoje está atrelado à ideia do Criador local, Javé, Brahma, Alá, que a gente vem se aprofundando com vocês, que na verdade é o pedaço de Prabrajna que caiu na criação. Eu explico um pouquinho sobre isso quando falo do mito do ovo cósmico. Mas há muito mais do que isso para ser destrinchado. Inclusive, até mesmo dentro da ideia que eu apresentei de paraíso, depois a espiritualidade operacional e a espiritualidade laboratorial, até que cheguemos à erraticidade, que é essa nossa espiritualidade imediata, todos esses níveis podem ser subdivididos. Há, inclusive, versões que apresentam esses três primeiros como paraíso A, paraíso B, paraíso C. Todos são níveis paradisíacos com graus de perfeição menores. Eu pretendo um dia entrar nesse assunto com vocês. Por isso que hoje, no ano 2024, o segundo ano do nosso gap temporal, a gente tem colocado uma série de outros saberes para vocês, para chegarmos na compreensão plena do Criador, da criação e, o mais importante, de você, do que é você, de quem é você, por que você está aqui hoje. Você não tem uma existência vazia. A sua estadia no planeta hoje não é aleatória, à toa, acaso, sorte, azar, coincidência. Nesse ponto, não é. A sua existência não é um destino pré-determinado.
Há uma série de nuances traçadas, sim, que você adapta aqui, que você modifica ali. E assim você vai agora respirar profundamente, trazendo para dentro de você, junto do oxigênio, essa energia quintessenciada que já se encontra aqui, dessas últimas palavras que não foram minhas, dos seres que se encontram à minha volta. Druxus, Sukalá, Rancor, Roquiná, plenamente ancorados aqui agora, falando diretamente com vocês. Alguns deles, em parte, aflitos com a estagnação de muitos de nós. Alguns deles exultantes com o acordar, com o despertar de alguns poucos de nós. Mas seremos poucos aqui no canal ainda por muito tempo, até que as nossas criancinhas oriundas do Brahma Loka despertem. Nossos especiais, nossas violetas, nossos cristais, nossos índigos, nossos diamantes, nossos superpsi, seres maravilhosos, que apresentarão até algum grau de demência, algum grau de incompletude. E quando eu falo de demência aqui, não é retardamento, nem é o mongolismo. É uma demência própria dos seres oriundos do Brahmaloka. Mas muitas de nossas demências que nós também temos são acompanhadas de potenciais, de valências absurdas, de compreensões profundas, como no filme Rain Man, que eu já mostrei para vocês, já citei como exemplo em uma aula ou palestra. Baseiem-se nessa ideia desse ser limitado com um grau de demência por um lado, mas com um cabedal absurdo em outras direções. Aproveitemos de nós, ex-demos, ex-biodemos, e desses seres, ex-demos e ex-biodemos, aqui hoje no planeta, através da família Val, da família Yel, da família Aya e muitas outras aqui presentes já entre nós, fazendo com que o plano maior se faça presente, mas não é o plano de Javé, não é o plano de Brahma, não é o plano de Alá, não é o plano instituído em nenhuma das religiões. Rancor e Roquiná hoje realmente estão alongando a prévia com outras passagens muito fora do planejado. E com todo esse conhecimento já entrando em você, porque você esvaziou o seu espaço interno para que isso entrasse, para que isso fosse compreendido, para que isso fosse absorvido em profundidade. E vamos continuar a respirar. Coloque para dentro, junto do oxigênio, essa energia quintessenciada, que vai trabalhar você em profundidade, curando você, alavancando você, permitindo a você, possibilitando a você novos ares, novos acessos, novos saberes. Faça com que essa energia entre, retenha pelo tempo que lhe for possível, e ao expirar, expulse tudo que atrapalha você, mágoas, rancores, fobias, medos, ódios, orgulhos, junto das gaiolas, batismos, pactos, votos, contratos negativados, miasmas, tudo aquilo que até pouco tempo atrapalhava você. Chips e dispositivos umbralinos que ainda possam de vez em quando nos acercar, pelos seres que tentam nos atrapalhar e tentam o tempo todo, mas seu mentor, sua mentora, seu amparador, seu revelador, e hoje eles estão aqui demais. Eles devem também estar aí com vocês demais, além da conta, com mais fractais, com mais ordens, com uma presença mais forte, mais amarrados em vocês, mais imantados em vocês, acoplados propriamente. Coloque para fora tudo isso e elimine essa energia ruim. E vamos à borda do prato avonal, onde Jadonesh,
Anhotakten e Mitran-El, nossos filhos primordiais, que eu ainda preciso alocar com perfeição para vocês entenderem aonde entram esses seres na ideia mitológica. Eles vêm do paraíso A, do paraíso onde a perfeição se aproxima dos 100%. E eles oportunizam a energia Almara através do portal Avona Shantar, primeiro dos portais, um dos primeiros portais por onde tudo isso começou, por onde toda essa duplicação, replicação de consciência, a partir de onde muitos desses seres do paraíso A iniciaram seus projetos há trilhões de anos atrás. E atravessa o portal Avona Shantar, a energia Almara, e é depositada aos filhos paradisíacos Micá, Metraton, Emanueles e Starré. Anhotakten e Mitran-El são filhos primordiais. Os outros 4 que eu acabei de citar são filhos paradisíacos. Também oriundos dessas áreas, cuja perfeição se aproxima dos 100%. E a energia Almara é potencializada por eles, para eles, através deles. Para que chegue a nós, vinculados aos diversos projetos, entre eles o do próprio Micá. Esses seres fazem a energia Almara chegar às ordens Melquisedeque, Lanadek, Goronandek e Voronandek, e delas as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Essa energia atravessa todo o universo local de Nébado, um universo biológico, o Buloca. E atravessando todo esse universo, ela chega até o cluster de Naosh, universo Teta, sistema de Satânia, e chega aqui a Lua, a Saturno, a Mercúrio, a Júpiter, a Vênus, a Marte, ao nosso Sol de Monmátia e a nós aqui no planeta Terra, Shan, Urântia. Esse planeta tem você hoje na superfície dele. Tem você, humano adâmico, como aquele ser modificador dos processos. E essa energia que atravessou as ordens é enviada aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. E dos comandos aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yanko Hanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar e Pantera Negra, com o comando Panther todo à minha volta. De muitos felídeos, são fileiras de felídeos à nossa volta agora, indo vários deles até vocês, curá-los, ascendê-los, potencializá-los, registrá-los como candidatos na nossa construção da nossa própria obra, do nosso próprio projeto, que se encontra aqui, em nossa mente, abrindo nossas mentes e nossas memórias interestelares. Dos comandos e dos comandantes, a energia chega às naves, Arquitrãs, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iroko. Várias já estão aqui. Algumas abaixo de nós, algumas ao nosso lado, algumas acima de nós, pouco acima de nossas cabeças, algumas enormes. Algumas nem foram citadas como a Adobnon 4, Adobnon 4. E da série do nível Adobnon tem várias delas. São naves enormes que hoje já se encontram aqui no segundo ano do Gap Temporal, realizando trabalhos específicos no nosso planeta, trazendo-nos energias poderosas, tocando músicas internas
dando-nos notas de saberes especiais, apresentando-nos painéis completamente diferentes do óbvio e ululante que até então éramos obrigados a lidar e a entubar. Não mais. Não mais o comando semente da luz, através do comando da luz, com seres que aqui se encontram dos dois lados da vida. Sempre que o Espiritismo falou sobre os dois lados da vida, no fundo estava embutido os dois lados da nossa história, o universo biológico e o universo imaterial. Mas não poderia ser dito com mais clareza. Hoje pode. A clareza atinge você de maneira absurda, porque através de você ela está fluindo. Eu hoje sinto uma ligação muito profunda com cada um de vocês. Somos hoje quase 500 vinculados aqui. É um super auditório, é um enorme anfiteatro e por mais que pareçamos poucos, somos muito importantes. Somos quem deveríamos ser. Estamos no nível em que deveríamos estar no ano de 2024. Essa preparação toda, Rancor e Roquinabe dizem aqui, é porque nesse ano, está chegando um momento muito importante, de acontecimentos, de fatos muito marcantes, muito transformadores. Por isso, a energia Omara vem das naves e é entregue aos tronos de pretos velhos e caboclos que chegam a nós. Vejam-nos, vejam-los, vejam-os. À nossa volta, sentadinhos em seus banquinhos, tudo isso é um estereótipo, é uma roupagem que às vezes nós precisamos, conduzindo ervas, cristais, saberes milenares e ampliando enormes rodas xamânicas à nossa volta, com pajés, druidas, celtas, gnósticos, caciques, pajés, muitos pajés. Falei mais de uma vez porque são tantos ao meu lado agora. E eles aqui, dando seus passes, suas curas, suas reverberações energéticas, curando cada um de vocês. Dando passe à distância, alguns nem estão tão distantes assim, alguns estão aí. Cirurgias espirituais, as nossas ideias de cirurgias siderais, trabalhando com cristais, ervas, poções. E assim chegam a nós Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, através do trono de Exu e através do trono de Pombagira, vinculados às nossas tronqueiras, montando um enorme mercaba de proteção coletiva a todos nós, e dentro dele, dentro desse círculo xamânico enorme, nós, com o nosso mercaba de proteção local e nossa equipe de dragões, muitos dragões, que fazem-nos ligar a Gaia, Ista, Pachamama, Nanaburuque, aos 7 dragões Elohim Kumara do Sol central do planeta. Ascende a energia telúrica com um cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, passa até os nossos tornozelos, joelhos e quadris, e nesse caminho vem realizando uma cura profunda de baixo para cima, ascendendo essa energia até o chakra raiz. Ali são acionadas as 2 serpentes do Kundalini, 2 serpentes douradas que sobem, que ascendem até a sua chamatrina, curando e arrastando tudo nesse caminho. Vejam enormes estrelas surgindo à nossa volta. Da chamatrina, onde você acaba de ligar o seu motor Taurus, a energia ascende até a sua pineal. E encontra a energia Omara que acabou de chegar, e ambas formam uma enorme simbiose no seu nível pineal, abrindo o seu terceiro olho, abrindo memórias interestelares, e essa energia insulda via coronário, abrindo uma enorme malha toroidal. Kan Sham Fam,
Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Hareon. Hareon. Hareon, cara. Hare Hare. Hare Hare. Om, cara. Assim é. Assim está feito. Vamos então à nossa palestra número 15, aproveitando a presença fabulosa desses seres que aqui se encontram hoje conosco. E aí, o que eu apresentei para vocês já na chamada do Instagram, a arte da boa morte. Essa é a grande novidade dessa palestra. Os primeiros slides são totalmente novos e muito mitológicos. Bardo Todol. Normalmente, quando você ouve alguém falar sobre isso, parece um nome só porque falam Bardo Todol, tá? Não tem problema. É o livro tibetano dos mortos. O tal livro dos mortos, que é tão temido, que é tão misterioso. Não tem nada de misterioso, tem tudo de maravilhoso. Ele nos explica sobre a arte da boa morte. A Poa. E segundo esse livro, antes da morte abraçar o corpo, o ser gera um último pensamento. Você vai, pensar pela última vez. Pensamento esse que propicia ou não uma boa continuidade após a morte. Por isso que o próprio Emmanuel falou para o Chico, para de gritar e morre com dignidade, porque naquela hora até o Chico se desesperou e aquilo acaba sendo um parâmetro para você achar que todos nós devemos nos desesperar, e é quase natural que o façamos. Mas nós precisamos focar nesse último pensamento, porque ele pode nos guindar a boa ou a não tão boa morte. Então, você precisa se preparar em vida para morrer. Importante demais focar nisso. E o autor desse livro, eu já vou falar sobre ele já já, sugere a criação do mantra pessoal, ou de um mantra pessoal, para se tornar esse último pensamento. Como o seu eu, a sua essência, ela continua a existir após a passagem, quando você morre, você vai ver passar um filme da sua existência. Isso é regra quase geral, e a maioria das experiências quase-morte e dos relatos após a morte propriamente dita, em livros e canalizações, falam sobre ele. Quando passar esse filminho da sua existência, procure assisti-lo sim, mas de maneira leve, suave. Não se prenda a ninguém ou a nenhuma figurinha. Eu falo sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Se passar alguma coisa que te cause um rancor, uma mágoa, um arrependimento, não se prenda àquilo. Porque senão você pode ficar naquele looping temporal eterno. Você vai ficar aprisionado naquele ódio, naquela não realização. Deixa passar. Por isso que se fala tanto quando se fala de morte, para você entregar. Não fique aprisionado aqui, como ficou o próprio André Luiz, que está relatado no livro Nosso Lar. E vários outros livros que relatam essas passagens em que o ser se aprisiona. Não haviam narrado ainda com detalhes esse aprisionamento ao filminho da existência. Mas não se prenda a nada, nem a ninguém. Lembre-se que o ser, no caso você, quando estiver na passagem, identificará ou não a presença dos seres conhecidos ou até dos desconhecidos. Então, observa como eu coloquei nesse primeiro slide, tantos ou não, ó. Porque é ou sim ou não, a depender do quê? Do que você venha a produzir, do que você venha a pensar, de onde você esteja aprisionado. Não se aprisione a nada. Não se aprisione a ninguém. Então, nem sempre você vai ver seres desconhecidos, podem ser desconhecidos. As pessoas ficam naquela expectativa de encontrar meu avô, minha avó, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Nem sempre é assim. Lembre-se, às vezes, por mais que as famílias tenham vinculações, as famílias sanguíneas com as famílias siderais, nem sempre isso se dá. Às vezes o ser que está com você aqui hoje, está aqui hoje só. Ele é seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, agora. E vocês nem têm esse vínculo todo que você quer aprisionar. Você perceberá de novo outro ou não. Ó. Você perceberá ou não
o tal tubo de luz. E eu trago ele aqui, olha o tubo de luz, ó. Que é aquela expectativa de que todo mundo vai ver o tubo. Não. Alguns apresentam-se numa situação assim, ó, como essa, um elevador quântico. Outros não vão lembrar de nada disso. Nem de tubo, nem de elevador, nem de escada, nem de ninguém vindo até você. Isso é muito pontual. Isso é muito particular. Vamos aos números, ó. O Bar do Todol, tá aqui, ó, BS1. Ele é considerado um guia de transferência de consciência. Quando você transfere a sua consciência da 4D para os demais níveis. Ele é muito bom. 2. Arte da Boa Morte. Vamos falar sobre a Boa Morte. Hoje falaremos muito sobre ela. Nessa Boa Morte, nela, acontecendo a Boa Morte, aquele QI, que é o quaternário inferior, não é o coeficiente de inteligência, tá? O nosso QI é o quaternário inferior. Ele morre no ato da passagem. Observa isso. Na Boa Morte, você deveria perder todos aqueles corpos, além do físico. A Boa Morte plena, completa, total e absoluta deveria levar à falência o duplo etérico e, pasmem, o corpo astral e o corpo mental. Isso é de uma minoria absurda, assustadora. O certo era todo mundo morrer ali. O Jean Valjean, inclusive, quando explica sobre isso, ele fala que deveriam morrer esses 3 fantasminhas: duplo etérico, corpo astral, corpo mental. Mas a maioria não morre. Tem gente que até o duplo demora mais a se dissolver, tamanho aprisionamento ao nível físico. E como eu falei que falaria, ó, o autor desse livro está aqui, número 3, ele é o Dalai Kazidawa Sandup. Lembrando que Dalai é mais ou menos, passa a ideia de guia, tá? Perdão, não é Dalai. O Lama é o Lama Kazidawa Sandup. Estou com o Dalai Lama na cabeça. Eu ia dar esse exemplo para vocês, acabei confundindo. O Dalai Lama é outro exemplo de lama, como o Kazidawa é um lama, é um guia espiritual, um guia sideral, um ser de algum outro nível que vem ao planeta, às vezes encarnado, para auxiliar. Essa é a ideia de lama. Daí tem a ideia do Dalai Lama, o nosso Siddhartha Gautama. Na verdade, Siddhartha Gautama é o nome daquele que veio se chamar Buda. Dalai Lama é outra hierarquia. Tá? Há muitos Dalai Lama. O eu continua a existir. Foi uma coisa que eu falei no slide anterior. Eu queria aprofundar um pouquinho nele. E já no início do slide, acaba por se aprofundar naquilo que nós fechamos no slide anterior. Diz sobre a primeira vestimenta. A primeira vestimenta que o recém-falecido encontra na Boa Morte, lembra? Não faz parte do quaternário inferior. Deveria ser o corpo manásico. Mas, como eu afirmei, isso é muito raro. A maioria de nós vai se apresentar lá mesmo com o corpo astral, e por isso que a gente trabalha tão mais o corpo astral em outras palestras, inclusive nessa. Tá? Após sair do tal do elevador quântico. Eu também prefiro trabalhar com a ideia do elevador quântico do que com o tubo, porque o tubo é muito menos frequente do que possa parecer para vocês, tá? E olha como varia. Lembra que eu falei dos ou não, ou não, ou não, como sendo algo particular? Isso pode acontecer para alguns depois de alguns segundos, para outros depois de algumas semanas. E eu fui comedido aqui, tá? Há literaturas e canalizações que informam sobre meses, anos e, pasmem, mais do que isso. Entrando em contato com outros seres da mesma faixa de realidade para onde você vai. Isso é muito importante. Todo mundo acha que vai para o mesmo céu, para o mesmo nível, para o mesmo plano. Não, cada um de nós se enquadra na sua faixa de realidade. Tem a ver com frequência vibratória, com entrelaçamento quântico, com tudo aquilo que você foi e é que não morre junto com o corpo, não é? Percebendo essa realidade, essa faixa de realidade, como algo palpável.
Você vai para lá, não vai ficar tudo parecendo plasma, nem fumaça, não. Quando você está lá no outro nível, numa outra faixa de realidade, tudo para você é palpável. Você toca, você pega, você pisa. Você tem uma horizontalidade onde você se encontra. E aqui eu trago os exemplos das cidades ou naves já em 5D. Por que coloquei 5D? Porque eu sei que a maioria de nós não consegue atingir direto o manásico. São raros esses Boa Morte como exemplos. OBS1, tá aqui, ó. A Boa Morte, de novo, vou trabalhar muito ela, eu falei sobre isso. Não sendo a Boa Morte, os passantes entrarão nos níveis chamados umbralinos e abismais, tá? Vai ter até um outro slide que eu falo de 2 livros que explicam muito mais sobre esses níveis umbralinos e abismais. Mas esses assuntos que a doutrina espírita já explicou muito bem e já se aprofundou muito, a gente evita ficar aqui voltando, porque isso você encontra com muito mais facilidade em bibliografias, em autores, em literaturas maravilhosas, uns com aprofundamento maior, outros menor. Já até indiquei vários deles aqui, tá? Então, não vou ficar me aprofundando aqui no abismo e no umbral, apesar de já ter feito diversos estudos com os meus grupos sobre esses assuntos. Tá? Mas o pessoal, eu imagino que a maioria que chega aqui a esse nível de saber mitológico sendo inserido, já estudou umbral, já ouviu falar de abismo e já maneja, de alguma forma, essa informação com algum grau de facilidade, né? A OBS2, de novo lá para as faixas de realidade. Ó. As primeiras experiências xamânicas sobre as quais nós falamos aqui há 20 mil anos ou mais já identificavam essas faixas de realidade. Se você lembrar, quando eu falei, inclusive, sobre na palestra sobre orixás, que eu citei a África e que eu dei exemplos de ervas, na verdade, raízes, arbustos, que esses seres utilizavam já desde muito tempo, entrando em contato com essas faixas de realidade, claro, a partir da utilização das poções sobre as quais eu já falei. A OBS3 está aqui, ó. OBS3. Os muitos céus, essas tais faixas de realidade, que também podem ser entendidas como as locas do Brahmaloka, que é um assunto que eu venho entrando com vocês aqui mais recentemente. Existe uma coisa chamada EQM, ó, EQM, que são as experiências quase morte. Tem muitos relatos sobre isso. Essas EQM, elas ilustram a continuidade do eu. Hábito de pedir. Na hora da passagem, o eu habituado a pedir continuará fazendo o mesmo que se acostumou a fazer em vida. Em muitos livros, as pessoas falam sobre isso aqui como o eu viciado, tá? Não tem nenhum problema se você botar viciado aqui. Esse, nessa passagem, um eu habituado a pedir, não possuir méritos. E você pode pedir, você pode ter mérito. Tiver feito mal a alguém, quando eu falo mal a alguém, é mal de verdade. Não é incomodar, atrapalhar de leve, fazer mal. E aí isso é bem abrangente, né? Se for apegado, talvez não seja atendido. Depois eu vou trabalhar esse aqui. Só quero explicar uma coisa para vocês antes. O que é esse hábito de pedir? Tudo eu peço para alguém. E pior, tudo eu peço para Deus, para Jesus, para Maria, para Santa isso, Santo aquilo. Tudo eu dependo de um pastor, de um padre, de um babalorixá. Esse hábito de pedir nos coloca dessa maneira aqui, ó, dentro de um labirinto do petitório. E olha, você pode ter sua chamatrina lá até com alguma luz, ó. Até gostei de separar isso aqui. Coloquei a setinha para chamatrina. Mas o hábito de pedir te deixa preso a um labirinto. Olha o labirinto dentro de você, ó. Você é um próprio labirinto, encarcerado em um outro labirinto de peço para Deus, peço para Jesus, peço para Maria, vou à igreja, peço para o vizinho, peço para o familiar, e eu mesmo não faço nada para que aquilo ande.
OBS 1, então, agora, ó. Atendido. Esse exemplo do ser que não será atendido é outro exemplo da não boa morte. Por quê? Por que esse ser pode não ser atendido? Porque ele pediu tanto, pediu tanto, pediu tanto, mas não construiu nada. Ele não colocou à disposição dele mesmo, não é de ninguém, não, dele mesmo, insumos, matéria-prima suficiente para ele poder, nessa hora, lidar com essa passagem. E o que é isso que eu construo ao longo da vida? O pacote de memórias. Lembra que nós já falamos sobre isso quando eu falei dos avatares? Mas lá eu falei sobre o pacote de certezas. Aqui é o pacotinho das suas memórias. O pacote de memórias desse ser não costuma ser agradável, porque ele pediu tudo a vida toda. Ele dependeu de alguém, de algo, de uma religião, de uma doutrina, de uma filosofia para ele seguir como um gado, como alguém que somente segue a massa. Então, o pacote dessas memórias são de memórias viciadas, habituadas a ser carregado. Você não constrói algo novo. E aí, o viés religioso colocou o peso do castigo na morte e apequenou a humanidade. Por isso que a morte é tão pesarosa para a maioria dos seres humanos. Por isso que se vai ao velório para chorar, para suplicar, para clamar, para reclamar, para nessa hora culpar, inclusive, alguém pela morte. Para sempre dizer que aquele ser que acabou de morrer é maravilhoso, é perfeito, mas você não falou isso para ele em vida. Você não se deu ao trabalho de fazer algo em vida. Porque o viés religioso, quando eu falo do viés religioso aqui, de todas as religiões, transformaram esse peso da morte num castigo. Tanto que eles trabalham a ideia de que você matou Jesus, você compactuou com o pecado de Eva, e eles vão colocando um peso aqui, outro ali, outro acolá, com o peso dos seus pecados, que aí você tem que ser castigado, você tem que ser punido. Você usa a oração como penitência. Imagina você ter que fazer a sequência de 7 Ave Marias, 7 Pai Nossos, como penitência. Agradecemos hoje por sermos poupados de um acidente e de um assalto. Mas não me importo com os demais. Quantas pessoas, por exemplo, numa queda de avião, só lembram de si próprios e talvez dos familiares, dos conhecidos, e os outros que morreram, que se dane. Não me importa. Quantos assaltantes, bandidos, traficantes, assassinos agradecem a Deus? Fazem o sinal da cruz antes de um evento de estupro, de assalto, de roubo. E ó, deu certo. Funcionou. Isso é muito pesado. Isso é muito perigoso quando eu acho isso normal. Quando eu acho que é normal eu agradecer pela propina. Eu agradecer a Deus por ter me dado bem. OBS 2. Aqui, ó. Vinculado ao pacote de memórias. Por que esse pacote de memórias não é agradável? Porque a morte, ou a experiência quase morte, será sempre agradável para os que colecionam os pacotes de dignidade. Então, quando o seu pacote de memórias ele é rico em dignidade, sendo digno, sendo bom, você tem uma boa possibilidade de ser um candidato à boa morte. Então, isso acontece tanto na morte propriamente, quanto nas experiências quase-morte. Tanto que tem algumas experiências quase-morte que não são tão agradáveis como as outras. Apesar da maioria das experiências quase-morte serem de médias para boas. Mas, como eu falei antes, não tem regra geral para isso. Aqui a gente começa agora um pedaço que já estava presente na palestra anterior, mas que nós fizemos algumas modificações, tá? Os tipos de passagem.
Sob a ótica da espiritualidade ou sob a ótica sideral, nos mais materialistas, há a tendência de haver perda consciencial, mais ou menos longa, dando a sensação mesmo daquele fim, a morte acabou e é só isso, e dá a mesma sensação, porque às vezes pode ser muito longo. Nos menos materialistas, a consciência pode ser mantida em parte ou por completo, dando ao ser a condição de acompanhar consciente certas etapas, percebendo a troca dimensional, quase sem necessitar do auxílio da família estelar. Então, quando você é menos materialista, eu sei que o não materialista ou menos materialista tem graus, né? Tem graus de não materialidade. Não é tudo igual. Tá? Observa como isso é abrangente aqui. Observa aqui, ó, o número 1 está nos dois. Ó. Em ambos os casos, ambos os casos poderão passar pelo sono reparador, que veremos adiante. Tem um outro slide que fala basicamente do sono reparador, que também é diferente para alguns, que também é rápido para determinadas pessoas, que é muito longo, como eu já citei no slide que passou. Em qual dos dois você deseja estar? Nos menos materialistas ou nos mais materialistas? Não adianta falar assim, ó, eu quero esse. Você precisa se colocar à disposição. Porque os menos materialistas, se for sua escolha, se candidatam à boa morte. E aqui, ó, o número 2 está aqui, ó, que é quando você está consciente. Não é legal poder estar consciente? Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer uma viagem astral consciente. Nem tudo eu consigo fazer consciente. Mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu exercito, eu encaminho para isso aqui, ó, que acabou virando na próxima imagem. Quando eu vivo bem, eu morro bem. Na imagem anterior tinha um ser ascendendo, aqui um ser também, de novo, parecendo ascender, dentro de um outro tipo de tubo. Ó. Esse tubo não é um tubo tão claro, tão cristalino como aquele primeiro que eu mostrei para vocês hoje. Agora, sob a ótica da fisicalidade. Cataclismos, desastres, abortos, assassinatos geram traumas, uns mais, outros menos, é óbvio, e todos eles diversos, exigindo tempo de adaptação à nova realidade dimensional. E nesse momento, o padrão evolutivo e a compreensão da morte influenciam cada caso citado acima. O cataclismo, o desastre, o aborto, o assassinato e tudo mais que pode acontecer. Por isso, de novo, para que se estuda a morte? Para você entender um pouquinho mais. A compreensão da morte, o seu padrão evolutivo, o grau de aceitação que você apresenta nessa hora, de mais desespero, de menos desespero, favorece a você mesmo. E, é claro, tem o segundo caso aqui, que são os suicídios, que nós já trabalhamos muito com vocês, dos suicídios diretos e dos suicídios indiretos. Eu falo muito do suicídio direto quando eu falo de vício. Um vício, por exemplo, em crack, um vício em cocaína, são vários vícios, né? É que esses são os vícios institucionalizados. Esses vícios muito degradantes, eles são suicídios indiretos, em que você vai se matando ao longo do tempo. Mas eu já expliquei em outras palestras que são vários suicídios indiretos, né? E muitos de nós que acham que não faz aquele suicídio direto, vem fazendo, vem trabalhando essa morte lenta. O direto é aquele que você vai lá e realmente se mata de maneira objetiva, com um propósito voltado para aquilo. O corpo em 5D, que é o nível que a gente chama de astral, né, fica ligado a 4D, o nível físico, vivenciando as fases da decomposição, quando há um suicídio, até extinguir a cota de vida. A cota de vida é aquilo que do Espiritismo eles explicam até de maneira bem interessante, que é o período mais ou menos pré-determinado para a sua existência. Então, isso realmente existe. É claro que isso flutua, isso varia. O Chico Xavier, só como exemplo, ele foi esticando essa cota de vida até uma hora que as pessoas falaram assim para ele, ó, não dá mais. Não tem mais nenhum fio ligado aí. Tem que voltar. Tá? E aí você pode ficar ligado nesse período de decomposição até esgotar sua cota de vida. Então, existem livros que falam sobre suicídio, tem até o
um livro chamado Memórias de um Suicida, que é muito legal quando eu quero dizer, das informações. Nada bom o suicídio, não é? Mas você precisa saber sobre isso. Você precisa ler sobre isso até para poder perceber o quanto você não deve se aproximar daquilo. E para ajudar alguém. Eu sei que talvez você não mais passe por essa possibilidade, mas alguém ao seu lado pode precisar de uma ajuda, de uma palavra que pode não ser espiritual, pode não ser com esse viés, mas um toque, um contato, um sorriso, um abraço pode ser fundamental para a pessoa evitar essa etapa, em que ela vai ficar ali revivendo por vezes até o próprio ato do suicídio várias vezes, várias vezes. Essa descrição que eu fiz aqui ela é mais comum nos suicídios diretos, tá, gente? Mas em alguns indiretos ela também já foi relatada. E claro, tem a morte natural, que é o que todo mundo deseja ter, já que vai morrer, que seja natural. É uma passagem suave que favorece o desligamento leve, sobretudo se for com esclarecimento e aceitação. De novo, é a tal da boa morte. Aqui também entra o não ao apego. Quando você não é apegado, você tem uma boa morte mais tranquila, né? Uma boa morte real, plena, absoluta. Tanto que eu falei lá atrás, evita ficar apegado até no filminho a uma pessoa que te deve um negócio, a uma outra que te traiu, a uma outra que você descobriu depois que mentiu. Cara, entrega um pouco mais isso. OBS 1 está em suicídios, está em abortos, está em assassinatos. Pode haver sequelas para retornos a 4D. Já vimos isso, né? O aborto, um assassinato ou um suicídio vai deixar nos corpinhos, a gente viu isso em vários lugares, em várias palestras, sequelas, problemas, resquícios para uma próxima existência. Tá? Também não é punição, não é castigo. É aquela história do plantou, colheu. Também tem a ver com a cada um é dado segundo a sua obra. Você obrou no sentido de destruir alguma coisa. Você vai fazer o que depois quando você quiser reconstruir? Você vai ter que utilizar aquele material danificado anteriormente. Então, nada se perde. O desligamento e o pós-morte. Aqui, nós temos as equipes siderais atuando. Eu achei maneiríssima essa imagem, porque ela mostra bem como eles trabalham. Todo mundo acha que a equipe sideral é assim. Eles vêm envoltos em luz, seres enormes, lindos, em geral louros, né? Olho azul, todo mundo branco. Eu já adoraria ver minha equipe sideral cheia de gato, cheia de insectoide, cheia de gente preta, cheia de preta velha, cheia de cabocla, cheia de ser com o que a gente chama de aparência estranha. Eu adoro essa aparência estranha. Cheio de dragão. Se tiver que aparecer um louro, um branco, um olho azul, também não vou fazer preconceito com isso. Mas não fica nessa ilusão de que a equipe sideral é assim, é assado. Você acha que é sempre que a sua equipe sideral será formada por Astacheram, por Siddhartha Gautama, por Kutumi? Às vezes vem uma rapaziada que é desconhecida, que é mais poderosa do que esse que eu citei aqui, mas você não conhece. Por isso que a gente apresenta esse canal para vocês terem esse tipo de acesso. Mas o mais importante, ó, como eles atuam. Eles atuam sempre desse modo. Olha esse pessoal aqui subindo o morro, escalando, fazendo um passeio e se ajudando. Ó. Mas por que esse cara aqui está ajudando esse de baixo? Porque o de baixo quis. Ou seja, de que modo? Com o ser 4D ativo. Não há ajuda. Não há como puxar você para cima se você aqui embaixo não mostrar, não provar, não se capacitar para ajuda. Não é só a equipe sideral, é você ativo. Procedimentos utilizados pelas equipes siderais são proporcionais à evolução do ser, daí essa explicação que eu dei antes. É desligado o cordão de prata. E o cordão de prata, ele na verdade é um emaranhado dos diversos fios que ligam cada plexo, cada glândula e cada órgão entre 5D e 4D. Após o desligamento, o fractal entra em um sono mais ou menos longo, falei um pouquinho já,
para adaptar-se à troca dimensional. Varia de um para o outro. Esse sono, ele é mais para isso. Às vezes, para alguns que não fazem esse trabalho de troca dimensional, ou não fazem com frequência, ou não fazem consciente, essa troca pode causar um soninho. Tipo o que acontece com um baninho de quebranto. Quem é da Umbanda e do Candomblé vão lembrar disso. Um banho de quebranto, às vezes, na pessoa, dá uma bobeirinha, porque ele tira umas cracas, ele trabalha umas energias, ele afasta até uma galera que, de repente, estava ali sugando, ele dá uma mexida nos corpos e nas energias, ele dá uma realinhada nos chakras, a pessoa fica meio soninho. O mesmo soninho que eu já expliquei para vocês da volta à praia. Todo mundo acha que quando vai à praia, volta cansado, volta com sono porque andou na areia, porque fez exercício. Você pode ficar sentadinho na canga, sentadinho na areia, só lá, solzinho, bota pezinho na água, você vai voltar, vai ter um soninho. Porque a sobrecarga energética de um lugar de areia, de mar, de sol, de vento, de água, de tanto elemento e orixá, aquilo vai... é quase como uma exaustão para o bem. Vai dar um soninho, tá? Aí, o que acontece aqui, ó? Os sistemas urinários, digestório e excretor, ou excretório, só para citar alguns, tá? Eles permanecem ativos em 5D. Você chega lá, na 5D, você não chega de asa, voando, achando que já pode... Não, você chega igual. Você chega querendo ir ao banheiro, você chega com fome, você chega com sede. O André Luiz mostrou isso. Ele estava com sede, estava com fome, roubou a sopinha do companheiro. Tamanha a fome que ele estava. Apesar de ele olhar para aquela sopa e falar, queria uma carne, queria um churrasco. Só que nem sempre é assim, né? E aí, em seguida, há um alargamento consciencial. Você vai começar a se lembrar, mas de que maneira? Proporcional à evolução de cada ser. Alguns lembram rápido. Alguns demoram muito tempo para lembrar de alguma coisa. Alguns seres em 5D permanecem por períodos relativamente longos com as sensações das funções orgânicas idênticas a 4D, como eu acabei de explicar agora há pouco. Para onde se dirige o fractal? Seres ignorantes e primários, em geral, não alcançam a boa morte. E ao despertarem na 5D, se forem, então são várias opções, ó. Se forem somente desconhecedores do novo estágio dimensional, eles ficam próximos ao lar e se acreditam ainda na 4D, podendo gerar choques vibratórios com pessoas amadas encarnadas. Ocorre nesse momento também a tentativa. Por que é tentativa? Porque depende de quem? Do outro lado, né? De auxílio da família estelar. Aqui estão inclusos aqueles casos em que alguns desses seres até viram encosto. Acaba virando um pequeno obsessor, um obsessor simples, porque ele fica ali muito tempo, ele acha que está vivo, ele quer a mulher, ele quer o filho, ele quer a amante, ele quer o carro, ele quer o iate, e ele vai ficando ali aprisionado. Mas se forem não somente desconhecedores, mas ferrenhos devedores da lei, e devedor da lei também é um termo bem do espiritismo, que é muito abrangente, tá? Tem o devedor da lei suave, tem o devedor da lei profundo. Serão sugados energeticamente na proporção do que fizeram, do que são, para os tais dos umbrais e dos abismos. E por entrelaçamento quântico, que eu falo tanto, a tal da frequência, arcarão com as escolhas. Não é castigo, não é punição, pois abriram mão da existência. Os ferrenhos devedores da lei, eles são aqueles que abrem mão da existência. E aí os livros que eu citei, ó, na OBS 1, aqui está no abismo, mas serve para umbrais e abismos, tá? Os livros Aglon e os Espíritos do Mar é o nome do livro. E o livro O Abismo, cuidado para não colocar abismo, que tem vários outros, tá? Esse que eu estou falando é O Abismo. Ambos são de R.A. Ranieri e do Espírito André Luiz. Eles ambos ilustram essas faixas de realidade. O Aglon, o Espírito do Mar, é mais numa área do oceano. E o abismo é mais uma área continental.
Nesse aqui, em especial, no Aglon, tem a participação de Júlio Verne. E aqui, muito bom você ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Presos ao gado do título. Olha aqui, você preso, você querendo sair, ó. Você tentando sair. Presos a esse gado estão os ignorantes e primários. Seres com avanço evolutivo acessam a boa morte, de novo a boa morte, e percebendo a nova dimensão, mergulham nessa realidade, identificando a troca dimensional e se apresentam despertos, nem todos, ou amparados em sonolência, a maioria, pela família estelar, em direção às naves ou cidades. Aí, ó, eu botei vários nomes para vocês poderem procurar na nomenclatura, que acaba que é tudo igual. Tem nave, morada, tem cidade, que também é morada, tem as moradas astrais, por isso eu coloquei essa morada aqui, que ela serve para tudo. Tem as colônias espirituais, que também são moradas. Só lembrando que tem nave, tem cidade, tem colônia, que não é morada, tá? Tem algumas naves, cidades e colônias que são para outras funções, para outros papéis, mas não são de moradia. Tudo isso vai dando a você acesso gradativo à sua bagagem sideral. De novo, gradativo. O mundo está aqui no sideral, OBS1. Ó. No filme da sua existência, aquele filminho que eu falei lá no início, foque em não se aprisionar a nada nem a ninguém. E aí, de novo, a gente vai voltar àquilo que a gente começou a ver lá no início. Ó. Por quê? Ó? Para não se enjaular em um looping temporal gerado por seus próprios apegos e hábitos. Estou voltando lá para o início, lembra? E voltando para o primeiro slide, quando eu falei da POA, da arte da boa morte, do Bardo Todol. O que ele sugere? OBS 2. Ele sugere que você crie um mantra pessoal. Um mantra pessoal. Lembra do mantra que a gente falou lá atrás? Um mantra pessoal. Observa isso. Não é um pedido, não é uma súplica. Você pode até colocar aqui, até uma oração cabe, desde que você a faça de maneira não aprisionante, de maneira não dependente, tá? Repita sempre que possível. Eu, por exemplo, uso o meu Kanchanfan e o Jai Jai. É uma opção minha. Você pode usar isso? Pode. Você pode criar o seu, pode fazer o seu próprio, tá? Para quê? Para que a gente faz isso? Para que repetir o mantra? Para que no momento da passagem você esteja ligado à vibração desse mantra. Deixa eu explicar isso melhor. Você faz sempre isso. Por exemplo, a gente faz sempre aqui o Kanchanfan, Jai Jai. É muito provável que ao repetir, por isso a repetição, por isso o exercício, na hora da passagem, você esteja com esse tipo de imagem, de pensamento na sua ideia. E você possa se lembrar disso. Para que você não se aprisione às bobagens, aos nada, às querelas, às coisinhas menores. E aqui, claro, ó, só uma imagem de nave, as naves moradas, é só uma imagem. E essa passagem é muito legal, pensa nisso. Ó. Se diferencia os saberes e as crenças guardadas em um ser na passagem. Você sabe o que é saber, você sabe o que é crença. Sabe por quê? Porque as meras crenças se perdem. Na hora da morte, o que é meramente crença, elas passam. Elas vão embora. E você vai precisar dos seus saberes para dar continuidade à próxima etapa. Aqui, eu apresento mais um túnel, ó, mais um elevador quântico, que na verdade é um incrível caminho de luz, levando você a outros níveis. E observa que não tem aqui uma incrível semelhança do quaternário inferior com a tríade superior? E olha aqui o que seria a ligação do Antakarana. Ó. Incrivelmente, aqui, se você olhar bem, tem 4 linhas mais fortes, ligando ao que seria o corpo físico, o duplo que está aqui, ó, bem suave a volta, o corpo astral e o corpo mental. Eu fiz aqui hoje com vocês uma avaliação de imagem
que se cada um de vocês fizer, você acha outras coisas. Em todas as que eu falei e as que eu não falei. Tá? Sede vós passantes. Disse Jesus no quinto evangelho de Tomé, um dos apócrifos. Segundo Jesus, querer ficar no planeta eternamente equivale a querer construir a sua casa numa ponte. Uma ponte é um lugar de passagem. Uma hora, a sua casa nesse lugar de passagem vai dar problema. Sede vós passantes. Can sham fam. Can sham fam. Can sham fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hariom. Hariom. Hariom Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. A tragédia e a catástrofe, elas não atingem aqueles que estão prontos para o porvir. Então não se deixe enganar. Não se deixe engrupir. Você, do canal Comando Semente da Luz, não é mais presa fácil. Você não é mais um ser participante da incrível massa de manobra. Você não é gado. Faça-se lúcido. Até a próxima.